Agora, tá bom, você usa toda a sua habilidade de curiosidade, todas as suas habilidades de desenvolvimento, de engenharia. Explica pra gente, assim, o que o seu sistema faz. Todo mundo já entendeu que ele ouve, mas o que é? Um ouvido eletrônico? Eu sei, mas eu vou fazer a pergunta como se eu não soubesse. Né? Mas, assim, o que é que o seu dispositivo faz? Que problema você resolve? Eu tive muita inspiração, né? Vendo projetos, pessoas falando, participei de muitos fóruns também. Então, eu acho que se eu puder inspirar alguém, né, ou talvez até servir de meio de contato para depois tirar uma dúvida, já valeu a pena, né? Na plantação, né? Ele devora ali o milho, devora... Problemaço, né? Então aí trouxeram para a gente essa demanda. Não dá para a gente detectar a presença do javali? Beleza, então a gente colhe o som do javali, a gente treina o algoritmo e quando há presença, ele gera o alerta para a gente. Era isso. Então, cara, eles têm um hardware de geolocalização que pesa 2 gramas. 2 gramas. Então você põe num passarinho. E isso é muito legal. O nível que chegou a tecnologia. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IoT GoCast. E hoje é um episódio aqui que é quase uma celebração, porque a gente está recebendo um convidado que, além de muito especial, uma pessoa que faz parte da minha história pessoal de IoT, que faz parte também em boa quantidade de tempo aí da história do Poloni. A gente está recebendo hoje aqui um cara que tem um valor imenso pro planeta. Lembra que a gente tinha prometido para vocês que a gente ia trazer gente com importância global? Então, eu não vou querer dar spoiler antes aqui. Já deixa aqui o seu like, já compartilha esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, já comenta aqui embaixo para dizer o que você está achando do nosso episódio. Mas antes de tudo, curte, é muito importante a sua curtida para a plataforma entender a relevância do vídeo e mostrar esse vídeo para outras pessoas que têm interesse assim como você também. Acessa também o nosso site www.iotgocast.com.br. Lá dentro tem o glossário que você vai baixar com os termos técnicos e de mercado que a gente usa aqui, caso você não entenda alguma terminologia. Lá dentro tem esse material para você baixar. Se você está perdido, chegou agora, não sabe bem o que é a internet das coisas, tem um guia básico do IoT lá, falando o que é cada componente de uma arquitetura dessa tecnologia. Tem lá o link da nossa comunidade para você entrar, fazer parte. Lá dentro a gente promove reuniões de feedback. Eu já estou pensando no meu chefe. A gente fala sobre reuniões de networking. Então, é bem legal mesmo, participa da nossa comunidade, acessa o nosso site, lá dentro você consegue comprar, experimentar esse café maravilhoso que a gente dá aqui para os nossos convidados e você pode assistir isso em todos os nossos episódios, enfim, nossa caneca, tá tudo lá, entra no nosso site iotgocast.com.br e participa principalmente da nossa comunidade também. Agora que você já deu seu like, agora que você já se inscreveu, se não era inscrito, já ativou as notificações, eu vou falar com quem a gente está aqui. Marcelo Vieira, o dono, proprietário, CEO e idealizador da Greenbug, uma startup que tem um projeto de salvar o planeta, salvar a nossa flora, a nossa fauna. E a gente vai falar disso daqui. Eu tenho uma história muito legal de mentoria que eu pude participar com ele, com mais de 15 países dentro de um hackathon. Enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, se você ainda não me conhece, meu nome é Murilo Silva. E junto com meu amigo Guilherme Poloni II, a gente traz os nomes relevantes do mercado aqui para trazer mais conteúdo para vocês sempre. Então, como eu fiz da outra vez, eu vou ter que usar a minha cola para falar do currículo do Marcelo. Primeiramente, Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. É um prazer. Obrigado. Uma honra, cara. É uma honra. Imensa. Eu lembro que há 5 anos a gente estava no Mackenzie junto. Já faz isso? Acho que passa muito rápido, né? Acho que 5 ou 6 anos atrás eu nem sabia o que era IoT. E eu acho que até antes disso a gente ainda se encontrou numa outra comunidade, né, que estava se formando aqui com vários profissionais, onde foi o começo de tudo, eu acredito, né? E ali o Marcelo era um dos caras que era o mais ativo, sabe assim, no grupo. Mas como é que eu vou ser sócio? Ele queria detalhes, né, de como é que ia funcionar a comunidade.
E eu assim, cara, eu só quero fazer parte. O cara tá perguntando essas coisas, me abriu assim a cabeça para muitas coisas. E num dado momento a gente acabou se encontrando no Mackenzie, no desafio IoT, né? E, cara, e fomos premiados, nossos 2 únicos projetos de agro, mas calma, né? A gente vai falar disso. Eu tô aqui para falar do currículo do Marcelo. Marcelo, ele é engenheiro elétrico e eletrônico, atua há mais de 30 anos em telecom em toda a América Latina, fundador da Greenbug. Vocês vão descobrir, vão saber o que é. Tá vendo os devices ali na mesa na frente dele, ele vai explicar cada um desses devices pra gente. Não sai daí, já deixa o seu like. Ele utiliza os conceitos de IA, de IoT, de PL1, de Edge Computing, para monitorar florestas e sua biodiversidade. Tem sólidos conhecimentos em desenvolvimento de software abrangendo C++, Python e R, com foco em soluções personalizadas para dispositivos da família NRF5X, você vai ter que explicar para a gente o que é isso, da Nordic Semiconductor, ESP32, que a gente falou do outro episódio, bem legal, Arduino, Raspberry, que a gente também já falou, você já conhece. Se você não assistiu esse episódio ainda, assim que acaba esse, volta lá e assiste. Gateways, EndNodes, plataforma SIG/GIS, enfim, cara, se eu for ler tudo aqui que você cara, a gente vai fazer um episódio só para mini build do Marcelo. Mais uma vez, meu amigo, seja muito bem-vindo. Quero reforçar que é uma alegria imensa poder ter você aqui e de pensar, né, que a gente jamais poderia imaginar onde é que a gente está hoje, fazendo o que a gente está fazendo há 5 anos, 6 anos atrás. O mercado era um bebê no útero, né? Acho que esse filho, o IoT, está nascendo para o mundo agora. E a gente está podendo se reencontrar e juntar. Quem sobreviveu, né? Quem resistiu, sobreviveu no mercado. E para vocês saberem, tá? Eu e o Marcelo estamos aqui hoje, e vocês vão achar que eu estou puxando o saco, mas por causa do Poloni. Nada, o Poloni que isso, foi que o dera. jurado que escolheu a nossa startup nesse desafio IoT no 4º Congresso Internacional da Internet das Coisas, promovido pelo Fórum Brasileiro, Fórum IoT Brasil, né, do Marão. Marão, abração para você aí. Enfim, a gente vai contar todas essas histórias aqui. Poloni, fala um pouco, Murilo, cara, por favor. Você sempre fala bastante, sempre muito bem pontual nas suas conversas. E, primeiramente, eu queria desejar muito obrigado por todos que conseguimos aí atingir uma meta nossa de ter mais de 2.000 inscritos. Estamos aí chegando a quase 4.000 horas de visualização. Já estamos em no canal. 2.300 inscritos. E agradecer a participação de todos, os últimos episódios com muitos comentários relevantes, muito interessante conseguir ler, responder tudo isso daí. E agradecer imensamente a participação do Marcelo nessa jornada aqui com a gente fez um convite para o Marcelo. Na nossa comunidade, ele estava lá presente na comunidade, revi o Marcelo novamente, disse, Murilo, a gente precisa levar o Marcelo, que a história dele é fenomenal, vamos levá-lo lá para conversar um pouco, colocar, porque dava vontade de ficar fazendo várias perguntas na comunidade quando a gente fez aquela reunião online. Quem quiser, em breve vai ter uma próxima reunião. Muitos profissionais relevantes do mercado aparecem lá, de alto nível. Entra na comunidade. Tá tudo na comunidade. E, Marcelo, antes de eu começar as perguntas mais complexas, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? O Murilo deu um briefing geral de tudo, mas quem é o Marcelo? Como que surgiu esse Marcelo do IoT? Não, obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, revê-los, né? O tempo passa rápido, né? E quando a gente vê, já tem um tempão aí que a gente não se vê. Mas a gente está sempre mentalmente se comunicando, porque a gente está interligado, né? As nossas histórias se cruzam, caminho paralelo, separa, depois se cruza de novo, e assim é a vida, né? Então, fiquei lisonjeado aí pelo convite, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que levar
o conhecimento é uma forma da gente melhorar como humanidade, né? Então a gente defende o planeta, quer proteger o planeta, mas o ser humano precisa também evoluir, né? Então o trabalho de vocês é fundamental. Parabéns. E eu já comecei da eletrônica desde quando era moleque, desmontando rádio relógio, gravador dos meus pais, depois não conseguia mais montar. Aí eu tive o grande problema. Sobrando peça. Não, isso é uma coisa legal, né? Que a gente sempre desmonta, a gente sempre vê que podia ter economizado peças, né, na produção. E aí tive o grande privilégio, né, de trabalhar com meu pai. Meu pai teve uma indústria eletrônica, então já com 14 anos eu comecei a trabalhar com carteira assinada e esse privilégio que eu digo é de poder passar por todos os departamentos da empresa e começar a entender como funciona uma empresa, né? E por ser o filho do dono, pressões e lado bom e lado ruim sempre, né? E aí acabei gostando mais dessa parte da eletrônica realmente, então foi daí que eu comecei a estudar. Eu fiz colegial técnico eletrônica de noite, depois da faculdade, aí eu fiz a pós lá no Mackenzie também, e venho tentando levar conhecimento, aprender mais. A gente nunca sabe tudo, né? Então a comunidade é uma forma da gente poder tá sempre aprendendo, né? A gente não tem condições de estudar tudo, né? Então a gente participando da comunidade, vendo os vídeos, né? Os livros que vocês indicam também, tudo isso a gente consegue aprender, né? E ensinar também, né? Então essa troca de figurinha eu acho que é o melhor que a gente pode deixar registrado, né, para todos aí. Muito obrigado novamente. Muito bom. O Marcelo é aquela pessoa que no LinkedIn eu sempre vejo ele cada semana num canto do Brasil. Da América Latina. Da América Latina. Eu tô aqui, gente. Eu tô no Chile aqui. Fazendo um projeto. Eu tô aqui na Argentina. E primeiramente eu gostaria de agradecer você, porque as pessoas fazem muitas coisas, mas não publicam nada, né, na sua rede. Você é uma pessoa muito ativa na sua rede. Principalmente falando de IoT, as pessoas fazem IoT por aí, mas aquele negócio, se eu publicar alguma coisa, alguém vai fazer igual, vou segurar esse mercado, vou segurar enquanto... E você não, você está lá publicando, colocando, divulgando. Então, é espetacular esse auxílio que você dá para que a internet das coisas, principalmente algo brasileiro, evolua cada vez mais. Eu acho que eu tive muita inspiração, né? Vendo projetos, pessoas falando, eu participei de muitos fóruns também. Então, eu acho que se eu puder inspirar alguém, né, ou talvez até servir de meio de contato para depois tirar uma dúvida, já valeu a pena, né? E a vitrine, eu preciso de vitrine, né? Então apresentar o projeto, né, o que a gente está fazendo. Às vezes um outro cliente fica sabendo também, me conta mais, né? Então... a gente decidiu caminhar por esse caminho, né? Vamos divulgar, a gente não consegue divulgar tudo também, né? E as viagens... Desculpa interromper, mas o que eu acho mais legal do que o Marcelo coloca no LinkedIn, no Instagram, é que você participa de eventos fora da bolha. Totalmente. O pessoal fora, tá né? ali, FutureCon, ExpoSec, em feiras de tecnologia. Aí o Marcelo aparece numa feira de mudas de carnaúba, de plantas exóticas da Amazônia. Né? O Marcelo ele aparece numas coisas que você fala, caramba. Tá tendo isso, né? Existe um evento disso e estão falando de IoT lá e eu tô aqui no Brooklyn. Né? Então, isso para mim é muito rico. Eu poder olhar para onde você tá e romper barreiras, romper os meus limites de falar, pô, a gente pode estar em qualquer lugar, né? O que eu posso dizer assim também eu nasci aqui em São Paulo e vivi aqui quase a vida toda, né? E até que chegou um momento que eu já não estava aguentando, estava tendo problema de saúde, a parte de trabalho estava ruim também, então acontecendo coisa na minha vida que eu precisei tomar uma decisão, e aí quando me convidaram a sair da última empresa, foi o empurrão que eu precisava para tirar o projetinho da gaveta e colocar em prática, né? E eu sempre gostei da natureza. Então, fui escoteiro quando era criança, meu filho mais velho é escoteiro, fui de jipeiro, aí parei de fazer trilha de jipe porque eu achava que o pneu causava erosão, pingava óleo, aí fiz bastante viagem de bicicleta também. Então, minha paixão pela natureza sempre foi
muito presente. Eu até brinco que meu sangue é marrom, de tudo que eu gosto de terra. Muito bom. E eu vou começar uma primeira pergunta que também foi guiada aqui no episódio passado. Eu recebi pelo menos umas 4, 5 mensagens das pessoas querendo falar um pouco mais de computação de borda, que é o Edge Computing. Eu acho que esses dispositivos que o Marcelo trouxe aqui, a gente vai falar o que cada dispositivo faz e tudo mais, mas eu queria que ele falasse um pouco desse tema de como que é essa programação dessa computação em borda, como que você vê isso daí, o IoT, usando essa computação de borda, que é tanto falado hoje, chamado como Edge Computing também, e qual que é o proveito que a gente pode tirar desse tipo de solução? Não, excelente pergunta. O que eu vi, né? A parte de conectividade no Brasil, né? A gente anda um pouco aí na estrada, já fica sem celular, né? Então, para a gente fazer alguma solução que dependa da nuvem, então a gente vai ficar limitado aos grandes centros ou uma conectividade via satélite que pode encarecer o projeto, né? Então, o que a gente percebeu aí, um estudo do mercado é de levar a inteligência para o dispositivo. Então, dessa forma, a gente consegue fazer algum processamento, né? A gente criar algum algoritmo, criar alguma coisa que ele consiga processar lá e enviar o resultado da análise. E não o dado cru para ser processado no servidor ou na nuvem, né? Então, é essa forma que a gente encontrou também de conseguir fazer esse monitoramento que a gente faz sem onerar muito a parte da conexão. Ah, muito bom. E eu acho que isso também alivia talvez também o processamento e a programação das camadas de IoT também. Porque você leva talvez uma programação mais para dentro do dispositivo, que talvez é mais o dia a dia, quando você vai aprendendo, você não depende de plataformas ultramodernas, que talvez sejam caras também, para você fazer muita coisa para a própria plataforma estar podendo tratar aquele dado, chegando naquela informação, e a computação de bordo, talvez ela te traz uma programação direta no dispositivo que é o seu dia a dia, você é formado nisso daí, você tem o conhecimento total do que você pode estar trazendo de inteligência no dispositivo lá na ponta. E só os dados relevantes você está levando para uma plataforma de IoT para estar fazendo uma propagação disso com algum tipo de relatório diferente. Como é que você usa esse dado depois dele gerado para a sua plataforma de IoT? De novo, você foi perfeito na observação, né? A gente, levando essa possibilidade de tomada de decisões lá na ponta, né, a gente evita que o lado do servidor também fique sobrecarregado com, às vezes, um sim ou não, né? Então, ao longo do tempo, o dispositivo pode ir aprendendo qual que é as características daquela região, quais são os parâmetros e auto se ajustando e ele mesmo tomar a decisão, né? Então, algumas coisas não precisam ser feitas pelo cérebro de tudo, né? A gente pode delegar funções para o dispositivo, né? Muito bom. E o que você vê com essa quantidade de tecnologia surgindo e cada dia mais? Eu queria que você falasse um pouquinho de IA, né? O que a IA está te ajudando? Eu acho que deve ter muita coisa de IA no que você está fazendo hoje, porque os dispositivos para controlar a fauna, controlar diversas coisas, deve ter um grande processamento de IA que você deve usar. Queria que você falasse um pouquinho da IA que você utiliza. Você que faz essa IA, você usa alguma IA de mercado, alguma coisa assim? E na sequência, você falar o que você vê de futuro com essa quantidade de tecnologia que está sendo implementada e quais os setores que você consegue enxergar essa tecnologia sendo implementada. Ah, legal. Quer assinar um NDA, a gente... Depois, daí que enquanto a gente conversa, a gente já assina. Não, esse é um ponto interessante também. A gente pode trazer para a plataforma as anomalias para a gente entender o que aconteceu e depois retreinar o dispositivo. Aqui na parte de inteligência artificial, para a gente é fundamental. Então, nessa questão da conectividade ser um problema, então hoje a gente monitora a biodiversidade, os tipos de sons, o dispositivo ele fica ouvindo em tempo 24/7 e indica para a gente em tempo real o que ele detectou. Então, a gente perde um pouco aquela paixão de ouvir o pássaro, ouvir as coisas do lado de cá.
Então, quem escuta é o dispositivo. Aí ele faz esse processamento e envia o resultado da análise. Então, a gente tem, por exemplo, uma matriz que diz, foi barulho de motosserra, disparo de arma de fogo, bem-TV. Então, a gente não vai ouvir, né? Porque o processamento já foi feito lá e vem para a gente o resultado. Aí a gente começa a construir dashboards, alertas. O que eu vejo assim de grande evolução, principalmente estando próximo ao agro, é que, bem ou mal, tudo já está ficando bem informatizado, né? Já tem muitos tratores, já tem muitos colheitadeiras, muitos equipamentos que já estão gerando dados. E nessa última feira que eu participei, a Expo Forest, um ponto era assim, tá, mas como que a gente vai agora cuidar de todos esses dados? Né? Então, já tem equipamento gerando dado a todo momento e a gente não está tendo condições agora de olhar esses dados. Então, a inteligência artificial, eu entendo que também possa ser usada para fazer a detecção, a regressão, né, em tentar identificar padrões para auxiliar e facilitar o nosso trabalho de ser humano ali no escritório ou na bancada. O termo de acuracidade, eu acho que é um ponto que eu vi já algumas das suas publicações falando como que está a sua acuracidade. Isso aqui está uma dúvida minha, né? De qual a distância que ele consegue captar uma motosserra, por exemplo? Ele consegue pegar uma distância longa e ele saber a intensidade que está chegando aquele som para falar, está a 2 km, a 3, a 500 metros? Como que é? Isso se encaixa na sua pergunta anterior, que ainda não respondi a respeito da IA que a gente usa, né? Então, a gente começou utilizando coisas de gaveta, de prateleira do mercado, mas a gente enfrentou esse problema, né? Ela funciona muito bem em ambiente controlado, né? Então, se eu apertar um botão aqui de um barulho de motosserra, tudo silêncio, vai ser fácil detectar. Né? Então, quando a gente fala da acuracidade ali no algoritmo que, junto com o CPQD, o Embrapi e o Sebrae, nós aportamos dinheiro para desenvolver essa IA. Já foi registrada a patente e o registro de software também. Então, é uma tecnologia brasileira. Né? Para a gente conseguir, em um ambiente que de manhã, a alvorada dos pássaros, tem 500 pássaros ali, espécies fazendo aquela barulheira, da gente conseguir filtrar e detectar e classificar esse tipo de som. Então, sobre o barulho da motosserra, lá fora é dinâmico, né? O mundo é dinâmico, o dia é dinâmico. Então, de manhã, se está ensolarado, os pássaros, os animais estão tudo ali procurando comida. Depois chega a hora do almoço, está calor, já dá uma aquietada. Né? Se está chovendo, diminui a atividade também. Aí o dispositivo vai ouvir mais ruído de chuva. Se está ventando. Então, no próprio dia, isso muda. Então, se é um momento que os pássaros estão mais calmos e a gente ouve a motosserra, a gente consegue dizer, consegue captar e detectar com uma distância maior. Até o ponto de ouvir um grilo próximo do microfone, por exemplo. Agora, se estiver chovendo, o grilo não vai ser detectado de forma alguma. Uhum. Então, nessa dinâmica da região onde é instalado, os locais estratégicos que a gente coloca o dispositivo, ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano, isso vai variar. Não tem uma tabela, 2,5 km. A gente não conseguiu assim, criar essa tabela por ser justamente uma coisa que está movimentando, é viva, é orgânica, e ao longo do dia varia. Aí você acabou falando assim, você acha que os setores, então, você acha que é mais focada para o agronegócio a sua solução, ou você acha que ela encaixa em algum outro tipo de setor, a solução como um todo? Por exemplo, não sei, estou colocando aqui, será que esse mesmo dispositivo conseguiria captar alguma anomalia num automóvel, sendo inserido dentro de um contexto automobilístico? Não sei, será que, como é que funcionaria isso daí? O que você vê de possibilidades de setores para o nosso público também? Fala assim, cara, nunca tinha pensado nisso. É algo interessante, porque você falou bastante do que eu acho que você vive, green bug, né? O verde ali, tá no campo, vendo as coisas. Mas saindo desse setor do seu domínio, você imagina essa tecnologia sendo implementada em algum outro setor do mercado? Tudo assim, né, depende muito das amostras que a gente coleta. Então, a gente poderia, pensando aqui num caso, poderia instalar no hospital, por exemplo, e colocar no quarto de cada paciente, se há um barulho de um metal caindo ou a pessoa fazendo som de dor, alguma coisa assim, a gente pode treinar um algoritmo
e a hora que tiver esse som, a gente vai detectar esse som. Olha que Então, interessante. depende... Eu não tinha pensado nisso. Você tinha, Milão? Eu pensei isso nessa agora. médica? Eu já pensei em criança chorando. Eu então... sei de filhos, né? então, Você entende, né? Então, já dei outro case aqui na minha cabeça. Então, depende da amostra que a gente vai utilizar para treinar o algoritmo. Já perguntaram para a gente sobre o ruído de automóveis, né? Eu sei que existe ali a detecção de vibração, né? Mas às vezes o ouvido do mecânico ali ele já consegue dizer ali que parte do motor do carro que tá ruim, né? Então, se a gente tiver essas amostras, a gente treina o algoritmo, a gente ao longo do tempo ele vai melhorando, ele vai ficando mais preciso, quanto mais a gente usa, melhor ele vai ficando. E aí sim, dá pra gente treinar. Barulho de cafeteira, barulho de abrindo a geladeira, barulho de lavando louça. Só o que tiver som a gente pode Eu acho que o Murilo treinar. tem um case da abertura da geladeira, né? Tenho. Eu descobri que minha esposa já contou. Já contou no primeiro Minha episódio. esposa tava grávida, faz um sensor de porta de geladeira, cara. A gente descobriu. Mas eu sou solidário a você que está assistindo o nosso programa agora e não sabe do que a gente está falando. Ouve barulho de tiro, serralheira, e ouve motosserra, trator. Do que esses caras estão falando, né? Já passaram 25 minutos do episódio e a gente fez isso de propósito, não para prender a sua audiência, não. Mas é para você entender a harmonia que existe em tudo isso que a gente faz e a gente quis começar de trás para frente. Você já assistiu Black Mirror? Então, a gente é fã de tecnologia e aí a minha pergunta vai muito... eu tenho duas perguntas, agora é minha vez, hein? Não me interrompa. Vamos lá. É assim, duas perguntas. A gente fala muito aqui, antes de falar o que são os dispositivos que eles fazem, sem muito detalhe, assim, rapidamente, né? Só para o pessoal ter o contexto e a gente poder continuar. E para o pessoal dar o like também, né? É isso aí. A primeira pergunta é, você é engenheiro eletricista, eletrônico. Qual é a parte da tua formação e qual que é o envolvimento que você tem na confecção dos teus produtos? A gente fez um episódio aqui falando de protótipo, de produto, de homologação, de desenvolvimento de hardware, de desenvolvimento de software. Cara, e assim, abriu a mente de muita gente que estava fazendo algo que achou que era de milhões, né? E viu que faltava um longo caminho. E você faz tudo sozinho. Você não tem tanta ajuda de uma equipe, né, por trás, de engenheiros e tal. Você usa... Quais são as habilidades técnicas que você tem, que você usa para desenvolver o seu sistema? A número 1 é a curiosidade. Boa. Então, como que funciona isso? Como que eu faço isso? Como que eu vou superar essa barreira? Aí eu começo a procurar conteúdo na internet, cursos... P&D literalmente, assim, PDI, né? Então aprendi a superar essa barreira. Tá, aí eu vou parar numa próxima que eu ainda não tenho conhecimento, nem sei qual que é. Ok, empaquei de novo, então de novo vamos estudar. Então acho que a curiosidade é o que mais me fez... superar as dificuldades, curiosidade, entender, perguntar, estudar e tentar fuçar mesmo, né? E desvendar como que o bit e o byte ele vai me ajudar, né? É uma outra coisa que você falou que é importante, puxando o gancho, né? Você pega o problema e vai atrás para tentar resolver e nisso você embute uma pesquisa. Você usa a sua habilidade de ser curioso, né? A sua qualidade de ser curioso para ir lá e pesquisar e falar, como é que eu vou resolver isso aqui? Aí deu um problema e não para. É isso que é um empreendedor. Exatamente. É brasileiro, não desiste nunca, né? Agora, tá bom, você usa toda a sua habilidade de curiosidade, todas as suas habilidades de desenvolvimento, de engenharia. Explica pra gente, assim, o que o seu sistema faz. Todo mundo já entendeu que ele ouve, mas... O que é? Um ouvido eletrônico? Eu sei, mas eu vou fazer a pergunta como se eu não soubesse. Né? Mas assim, o que é que o seu dispositivo faz? Que problema você resolve? Tá, a gente inicialmente, né, lá quando a gente se conheceu, eu queria proteger a floresta contra incêndio. E a gente começou a levar a inteligência artificial para predizer, né, para mostrar
os locais onde poderia acontecer um fogo. Então, aí foi quando eu comecei realmente a pôr o pé na terra do setor de floresta. E aprendi particularidades, dificuldades, com o desenvolvimento, eu vi uma outra demanda do mercado, né, que era essa questão da biodiversidade. Crédito de carbono, mudança climática, todo mundo falando isso na mídia, né, de como que a gente vai fazer para atingir as metas da ONU para 2030. E biodiversidade, para mim, acabou encaixando como uma luva, porque eu já tinha contato com o setor florestal, né, de floresta plantada, eucalipto principalmente. Eu já tinha apresentado essa solução de predição de incêndio e eu tive abertura para começar a explorar esse lado dos animais, a presença dos animais nas fazendas e nas regiões. Então, por exemplo, invasão de javali aqui no estado de São Paulo, na plantação, né? Ele devora ali o milho, devora... Problemaço, né? Então aí trouxeram para a gente essa demanda. Não dá para a gente detectar a presença do javali? Beleza, então a gente colhe o som do javali, a gente treina o algoritmo e quando há presença, ele gera o alerta para a gente. Então a gente começou a identificar certos animais que poderiam servir de indicadores para a gente. Não sei se vocês observam, mas quando a gente chega numa floresta, por exemplo, os animais, os aves já se comunicam ali, ó, intruso na área, quem é esse aí? Uhum. Então eles mudam o comportamento deles. Então a gente começou a aprender isso, né? Então a gente traz esse conhecimento, essa forma de comunicação dos animais para detectar anomalias. Né? Então, animais que não deveriam estar ali, ou presença humana, pode ser alguém invadindo terra também, né? Esse é um case que a gente está fazendo com a Suzano, não sei se poderia falar o nome da empresa, mas... Problema. Então, a gente já começou a fazer esse trabalho de monitorar a presença humana onde não deveria ter ninguém. Então, por exemplo... a gente traz o conhecimento do pessoal de campo, né? A gente não chega mandando, é assim que funciona. A gente traduz o conhecimento dos vigilantes, das pessoas em campo, quem faz a ronda, né, para entender os pontos de vulnerabilidades. Até, por exemplo, a gente pode entender que um carro passou nessa borda da fazenda, ok, detectamos. Passou aqui também e não passou no ponto C. Parou ali. Parou. Então, pode ser um acidente, pode ser um problema, uma falha mecânica, mas pode ser... Um acampamento. Exatamente. Então, a gente vai tentando trazer esse conhecimento do pessoal de campo para um algoritmo maluco que vai ser mais um vigilante em tempo real ali fazendo o seu papel. Que ele trouxe essa parte, né? Se você tem aquelas fazendas que fazem fronteiras com várias fazendas, né? Que são as vicinais que estão ali, esse é um ponto bem interessante, né? Se você sabe que ele teria que passar em 3, 4, 5 cercas, ele parou ali na segunda ou na terceira, alguma coisa pode estar acontecendo. Muito legal, cara. Essa é muito interessante. Eu queria saber, quando você falou da parte da predição de incêndio, você capta o barulho do som do incêndio ou é fumaça? Ou isso daí você não pode... A gente esse projeto ficou um pouco engavetado porque a gente uniu forças com uma outra startup brasileira também para tratar só da parte de incêndio. Incêndio florestal. Então, a gente pegou o que tinha melhor das duas soluções e a minha experiência, a experiência deles, e a gente está se dedicando à parte de incêndio florestal mais com essa outra startup. A nossa ideia é que a gente consiga também entender a comunicação dos animais para servir de um alerta de, tá pegando fogo, entre eles avisando, né? Então, quando tem essa anomalia, também de ser um sinal de alerta. E, como você comentou da fumaça, é fácil a gente agregar outros sensores. Né? Então, por exemplo, lá no nosso desafio, né, duas variáveis que a gente usava naquele dispositivo, naquele protótipo, era a temperatura e a umidade. Então, a gente avaliava essa imagem de satélite para entender como que era as condições da vegetação, e aí, ao longo do dia, a temperatura e a umidade mudando poderia atingir um threshold, um limite de ponto de risco. Probabilidade de incêndio. Só que a gente percebeu que a maior causa dos incêndios são causados por nós mesmos. Então, a presença humana é um ponto muito importante. Daí que a gente vem tentando agregar essa informação de que há gente no local ou não, atrelado ao perigo de fogo.
né? Então, essa solução ainda está... A gente está cruzando os dados para tentar extrair esses insights e conseguir ter certeza dessa informação, né? Então, ela está um pouco crua ainda. Ah, muito bom. Ele comentou um pouco dos institutos que ajudam nessa parte de pesquisa e desenvolvimento. Como que é a sua interação ali com o CPQD? O pessoal ajuda mesmo? Está do seu lado? Você utiliza o laboratório deles e fica em Campinas, né? Tá certo? Então, como que é porque eu lembro quando eu estava fazendo também a parte do meu desenvolvimento, eles sempre me chamavam, só que para mim ficava longe ir até Campinas, sair daqui de São Paulo e ir até lá. E como que é a sua interação ali? Pois é, isso foi uma grande descoberta para mim também. Às vezes eu acho que achava, né, que esse pessoal muito estudioso, né, com formação muito acima, era um pouco inacessível, né? Nossa, é um degrau muito alto, nunca vou conseguir acessá-los, né? Mas por meio de editais, né, então houve um edital do Embrapi, do Sebrae e o CPQD, né, onde o próprio dinheiro privado e público foi colocado à disposição de ideias, de pesquisas, né, e nós aportamos dinheiro também para que fosse desenvolvido essa inteligência artificial voltado para o monitoramento da natureza. Então, foi uma parceria dessas 4 organizações, né, o CPQD, o Embrapi, o Sebrae e nós. Então, o que eu posso dizer é assim, tem muita informação que a gente acaba não tendo muita oportunidade, que acaba ficando perdida, né? Morre na mesa, né? Não chega, né? Não chega. Às vezes esses editais, né? O que tem de edital, e às vezes é tão difícil ler o edital, né? O vocabulário usado, as coisas que a gente, às vezes, acaba desistindo. Então, se eu posso também dar uma outra sugestão, não é fácil, não. Tem que ralar mesmo, tem que ler, tem que ir atrás. Simplifiquem os termos de referência. Eu também sofro com isso, cara. Coloca lá um monte de termo que às vezes nem é técnico, parece mais um contrato jurídico do que um edital de licitação técnica, assim. Você não consegue entender, né? Realmente é bastante complexo. Quando você falou das instituições... E isso a gente está falando de Brasil, né? O Marcelo, junto com a Marina Tavares, beijão, Marina, brigadão pelo convite que vocês me fizeram e a oportunidade que vocês me deram. O Marcelo me convidou para ser mentor de startups no evento Amazônia Hack, que é um evento que você pode contar com detalhes, né? Mas eu vou falar assim, é um evento que reuniu pessoas do mundo inteiro, Tinha colombiano, brasileiro, vietnamita, finlandês, mexicano, espanhol, todo mundo junto. Ninguém conhecia ninguém, praticamente. E a galera se uniu, se reuniu, e em 48 horas o desafio era criar um dispositivo IoT que resolvesse determinados problemas que eram propostos como desafio lá. Eu queria falar o que eu fiquei impressionado, né? E uma realidade que bateu aqui, que é muito forte em nós brasileiros. A gente tem um dos ecossistemas florestais mais ricos do planeta, mais importantes do planeta, né? Eu arriscaria dizer que eu acho que a gente tem mais espécie do que a floresta de Bornéu. Sim, de exuberância, né? Então, cara, e o nosso interesse como brasileiro na nossa floresta é muito menor do que o dos gringos. E aí a gente tem aquela sensação, né, de que os gringos querem as nossas florestas, o gringo quer tomar a Amazônia da gente. Não. O que eu aprendi mentorando, conversando com esse pessoal, é que eles lá fora sabem que a gente não dá tanta importância. A gente não liga muito. Então, eles estão preocupados em defender por nós. E tanto que as melhores ideias que eu vi lá foram de startups de chineses, né, de vietnamitas, de gente do outro lado do mundo, tendo ideias muito melhores, mais estruturadas do que gente que está aqui no Brasil, que vive do lado da floresta. Então, me despertou assim a nossa falta de consciência ambiental, né, aqui no Brasil. O Marcelo traz muito isso. Esse hackathon trouxe muito disso também. Vai ter de novo? Vai. Tá ótimo. Aí, legal. A gente vai ter que abrir o Marcelo. Tem que falar um pouquinho disso daí agora também. Muito legal. Explica aí pra galera entender o que é esse hackathon,
E o que que deu também? Essa é uma curiosidade minha, né? Ah, legal. Realmente, eu acho que não só talvez a gente não dê tanta importância, mas o que eu percebi nesse hackathon é que tinha muita gente com vontade de ajudar. Sim. Então, ali foi uma forma de poder estar próximo de um problema que é mundial, né? Então, a questão da mudança climática, então tinha gente lá, estudantes, né? Foi um hackathon idealizado pela Marina, da startup Libelo, e o propósito dela é conter o desmatamento no Brasil. A gente está quase no ponto de não retorno, né? Da floresta não conseguir se auto-regenerar. E então a ideia dela era assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí ela conversando com o pessoal de fora também, então com a Sanjana da Earth Hacks dos Estados Unidos, então aí surgiu esse hackathon para a gente unir forças para tentar resolver esse problema. E a ideia principal lá, da necessidade, da dor, era como detectar que a árvore foi tombada. Né, por satélite, ok, é possível, mas às vezes já caiu a árvore, né, e a gente tem um problema na Amazônia com nuvem, então muitas imagens de satélites elas não é possível utilizar. Então, como a gente conseguiria criar alguma coisa para tentar detectar esse desmatamento? Então, foi o propósito lá, e surgiram ideias, por exemplo, de tentar medir vibração da terra, porque para tirar a árvore vai trator, vai caminhão, vai alguma coisa. Então, nas estradas vicinais, né, de ter um monitoramento de vibração da terra. Foi uma das ideias. Né? Então, opa, tá passando caminhão com alto peso aqui que não deveria estar. Alerta, alerta. Né? Ideias assim também de... até com acelerômetro, né, de conseguir mapear essas árvores mais importantes. Né? Então, quando ela tombasse, o acelerômetro ativava o envio da mensagem do alerta. Então, essas foram ideias para conter o desmatamento. Até a questão legal surgiu também. Né? A gente conversou com o IBAMA. Né? Então, a gente sabe da limitação de recursos. Então, quanto mais soluções, a gente sabe que não existe uma única solução para o desmatamento. Então, quanto mais soluções, mais iniciativa, mais apoio, melhor vai ser a nossa eficiência em proteger. Né? E aí, já falando do próximo, né? O próximo também vai ser híbrido, né? Então, vai ser em português e inglês ao mesmo tempo, e vai ser presencial e virtual em Manaus. Né? Então, a gente está relacionando ali as comunidades locais, né? Vai ter gente importante, eu posso falar até aí do Map Biomas, que é um portal que a gente monitora incêndio, desmatamento, uso e cobertura do solo, é reconhecido mundialmente a importância dessa plataforma brasileira. Vai ser mais ou menos em que período? Vai ser dia 18 e 19 de novembro, se eu não me engano, mas é em novembro. Então você passa certinho que a gente vai divulgar, né, Brulão? Não, por favor. E se você precisar de apoio, em qualquer relação que tiver com consultoria, com mentoria, cara, hoje eu tenho a felicidade de ser um dos diretores regionais da ABMEN, que é a Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, e muito do porquê eu estou lá eu devo a cases que eu trouxe como o que você me deu a oportunidade, cara. Então, conte comigo e conte com a ABMEN para isso também. Eu queria só falar assim, como eu fiquei impressionado com a qualidade das ideias que foram propostas nesse hackathon, teve uma que me chocou muito, assim, que, se eu não me engano, o rapaz era chinês e ele queria traquear os macacos. Traquear os macacos? Rastrear os macacos. A Nordics, que é quem estava patrocinando, a Nordic e a Cadence, né? Isso, exatamente. Era isso. Cara, eles têm um hardware de geolocalização que pesa 2 gramas. 2 gramas. Então, você põe num passarinho. E isso é muito legal. O nível que chegou a tecnologia. E ele queria traquear os macacos para saber se tinham derrubado a árvore. Por quê? Ele descobriu que o macaco ele escolhe uma árvore para ser a casa dele. Então, se o macaco está sempre naquele lugar, e de repente ele mudou, ele não está naquele lugar, é porque aquela árvore não existe mais. Então, assim, sabe assim, a abrangência da ideia... Olha que ideia legal, né? Legal, né, cara? Então, consegue traquear a fauna para proteger a flora.
O Muito Hackathon foi minha primeira experiência e eu fiquei com o pé atrás porque era open source, né? Então, aí eu fiquei assim, a gente vai trabalhar nas ideias e vai publicar e aí alguém pode produzir. E a Marina falou, não, mas é isso mesmo que eu quero. Que o pessoal produza mesmo, sim, né? porque quanto mais dispositivo, mais ideias tiver aí para proteção das florestas, o meu propósito de vida vai estar sendo realizado, né? E essa interação, né, com a Nordic também, aliás, é o fabricante dessa caixinha aqui, né? Então, ele serviu muito de apoio para a gente, trouxe muita ideia. Então, essas parcerias com empresas também, né, elas agregam conhecimento, o que eles estão colocando ali no roadmap de lançamento. Então, a oportunidade de testar, a oportunidade de interagir com as empresas para tentar unir forças realmente, né? Então, dando continuidade nas ideias, né? Então, a gente não encerrou, porque o protótipo não existe ainda, né? Para a Amazônia, a gente tem um problema de logística, que é uma questão que... É um grande ponto que eles sempre falam, né? Que se você coloca ali, qualquer coisa que você está ali no meio da floresta, como que você tira, como que você chega? Sempre de helicóptero, os custos não ficam muito agradáveis de você chegar em todos os locais de helicóptero. E ainda tinha a preocupação da degradação do ambiente por conta do material eletrônico. Sim. Que estava lá, o lixo eletrônico que ia ficar na floresta. Então, é um desafio, cara, assim, para você pensar por todos os ângulos, né? Muito legal. E o Hackathon, como gente de todo canto do mundo, trouxe isso, né? Uma pessoa com uma experiência X... De logística reversa, sabe assim? Outra pessoa com outro ponto de vista e ali todo mundo lutando, entre aspas, pelo mesmo propósito. Né? Então, era uma competição? Ok, era uma competição, mas todo mundo ali querendo resolver esse problema comum. E agora, para esse próximo, né? Então, a gente vai abordar a parte de educação, né? Porque a gente viu que... Educação para quem? Para a população local? Para a população local. Eu tive no Congresso Ambiental e um dos pontos que eles abordaram é assim, que as pessoas lá não têm nem banheiro. Né? Então, chega uma pessoa oferecendo qualquer dinheiro ali para cortar aquela árvore, a pessoa aceita. Então, elas não têm o conhecimento da importância. Né? Então, das trilhas que a gente vai seguir nesse hackathon é de como levar esse conhecimento para eles, de como absorver conhecimento deles também, questão de sementes, de como aproveitar a riqueza e gerar recurso para aquela comunidade local, né? Para não ter que cair para o lado do desmatamento. Nossa, que interessante. Muito legal. Acho que um ponto que o Marcelo trouxe, que foi do open source, eu passei muito isso daí, quando os desafios chegavam, né? E eu, na minha época, eu achava que o meu código era único. Depois que você vai... Você descobriu, né? Depois que você vai descobrindo que o seu código é a coisa mais simples e o que importa é a sua ideia. O código em si, depois que você já teve a ideia, o código não é tão relevante quanto você acha que é. Então, algo open pode ser melhor para você do que você tentar ficar no seu mundo ali, fazendo uma programação muito limitada, e talvez o open te traga experiências diferentes, pessoas que já passaram por aquilo ali, e pode te enriquecer muito mais, com informações muito mais relevantes, muito mais rápido do que o normal. Né? É uma pena, mas... Mais uma vez, a gente está quase no finalzinho, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente vai falar sobre os seus protótipos, sobre o seu equipamento. Você vai contar para a gente qual tecnologia que está embarcada, como é que isso funciona, no detalhe, que linguagem de programação você usou, quem é o fabricante do hardware, como é que isso funciona, qual que é o protocolo, qual que é a rede, mas no próximo episódio. No próximo bloco, no próximo episódio, junto com o Marcelo, a gente vai dar todos os detalhes técnicos do produto dele. A gente já assinou o NDA aqui, tá tudo certo. Mas você que gosta da parte técnica também, cara, não perde o próximo episódio. A gente vai encerrar aqui, Marcelo. Eu vou pedir para você, olhando para a câmera, deixar uma mensagem para o nosso público. O nosso público, eu sempre gosto de explicar para os nossos convidados, é bem diversificado. A gente tem um cara que é o startupeiro, está iniciando, a gente tem um adolescente que está no Senai, estudando desenvolvimento e automação, a gente tem um executivo que quer implementar isso na empresa dele, a gente tem um investidor que está de olho, querendo investir, enfim. A gente conseguiu atingir
uma amplitude muito grande na diferenciação de audiência. Deixa sua mensagem para o nosso público, para os seus netos, e se você quiser, pode fazer os seus agradecimentos, fica à vontade. Obrigado, e me veio à cabeça agora a mensagem que o meu professor Gustavo Batista, ele comenta, né? Não existe pergunta boba. Boba é que não pergunta. Então, o que eu posso deixar de recado, pergunte. Não tenha medo, não tenha vergonha, né? Pode perguntar para mim, para a comunidade, para outras pessoas de outros países, né? Pergunte. Né? Então, eu acho que é uma mensagem que instiga ali a curiosidade, né? Pergunte, Muito vamos lá bom. esclarecer. Eu falo isso também. Só não tem resposta quem não pergunta. Né? O cara fala, eu não tenho resposta. É que você não fez a pergunta certa, né? Então, isso. Então, muito obrigado, Marcelo. A gente passou por alguns tópicos muito importantes. E a gente vai entrar em profundidade no próximo episódio. Em tudo isso que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela dedicação aqui junto com a gente, aprendendo, sabendo que existe internet das coisas, esse tipo de tecnologia para salvar o planeta, para salvar as nossas florestas, para salvar os animais, enfim. E o Marcelo é uma das pessoas, eu tenho muita honra de ter amizade, consideração dele, de ter uma caminhada junto dentro desse mercado, porque é de valor imenso, imenso. É muito... De todos os nossos programas aqui, né, a gente comentou já de rastreamento de boi, né, que é focado para alimentar o ser humano, mas a gente nunca falou de meio ambiente e de natureza. Então é uma honra, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado você. Já deixa aqui o seu like, para você já entendeu o que é importante para a gente saber se você gostou. Se você não se inscreveu, se inscreve aí, aperta aí o sininho para você receber as notificações, para você não perder nada. Comenta aqui embaixo também a respeito, tira sua dúvida, comenta a respeito do que você achou, se apresenta, a gente gosta de conversar com vocês pelos comentários. Na descrição aqui vai estar o LinkedIn, o meu e do Poloni, o do Marcelo também, o site da empresa e todos os links que vocês vão conseguir acessar a gente, o link da nossa comunidade, o link do café, enfim, vai estar toda a documentação aqui. Então, acesse o nosso site, iotgocast.com.br, baixa o nosso glossário, baixa o guia básico do IoT para você saber de tudo que a gente está falando aqui, de todos os termos e tudo mais, ainda mais no próximo episódio que a gente vai falar bem tecnicamente a respeito disso tudo, como é que isso tudo funciona, como é que o dispositivo ouve, como é que o dispositivo sabe o que é um barulho de tiro e o que é um barulho de uma árvore caindo, que o barulho é bem semelhante do estralo, da quebrada da madeira. Como é que ele diferencia um trator de uma motosserra? A gente vai falar muito de inteligência artificial, muito de eletrônica embarcada, então não perde o próximo episódio. Acesse o nosso site, deixa a sua curtida aqui, que é importante pra gente, e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço! Valeu!